Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo pela Corinthians TV. Vamos dar início à entrevista coletiva do goleiro Cássio. A primeira pergunta é do Marco Belo, da Rádio Transamérica. Boa, obrigado, Olavo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cássio. Tudo bem? Prazer falar contigo. Cássio, é o seguinte, quando a gente fala com você, a gente fala com o goleiro do Corinthians sobre assuntos do dia a dia, mas a gente também precisa aproveitar as entrevistas contigo para falar com o maior goleiro da história do Corinthians, né? Sobre números, principalmente. Você está com 34 anos, tem contrato até o final do ano que vem, vai estar com 35. Eu queria, se possível, que você detalhasse o seu planejamento para os próximos anos, se você já tem, quando você tiver 36, 37, você provavelmente vai renovar o contrato, você já tem uma ideia de quando vai encerrar a carreira, quer mais uma Copa do Mundo, ou você já cumpriu essa etapa na sua vida? Se possível que você detalhasse isso para a gente aí, os seus próximos anos de carreira, não só no Corinthians, né? Obrigado, viu? Boa tarde a todos. Feliz, né? A gente fica feliz com os números. 10ª temporada pelo Corinthians, atingindo metas, números, isso deixa muito feliz. É lógico, com muito trabalho, dedicação, ajuda de muita gente. Eu acho que a gente não alcança esses números sozinho. Sempre tem alguém, e aqui no Corinthians muita gente me ajudou. Se eu fosse falar, eu ia ficar o dia inteiro aqui para agradecer tantas pessoas que me ajudaram. Mas é difícil você falar sobre o futuro, assim, sobre metas. Lógico que me sinto muito feliz, lisonjeado de vestir essa camisa, de estar tanto tempo aqui num grande clube. Para mim, o maior clube do futebol brasileiro. Só quem jogou no Corinthians sabe o que é vestir essa camisa, jogar na frente da nossa torcida, representar uma nação, que a torcida do Corinthians é muito grande. E eu acho que eu cheguei aos 10 anos, a 10ª temporada no Corinthians, pensando ano a ano. Creio que para goleiro ainda tenho bastante coisas, para bastante anos de futebol ainda. Hoje o futebol vem evoluindo muito, os treinamentos, as maneiras. No meu ponto de vista, eu tenho em mente jogar até os 40 anos, lógico, me cuidando, tendo desempenho, me cuidando dentro e fora de campo, com desempenho bom, equipe brigando por título, mas falar do futuro, espero que eu possa ficar o maior tempo possível vestindo a camisa do Corinthians, mas prefiro focar ano a ano. Nós temos um final de temporada bem importante, acho que não só para o time, mas para o clube, mas a gente olha para trás e vê tudo que a gente construiu, tanto que trabalhou e que valeu a pena todo o sacrifício. Então, me sinto feliz e lógico que você olhar para trás e ver tudo isso e você estar no Corinthians te motiva a sempre querer mais, a melhorar mais, a bater marcas, a bater recordes. E eu acho que a gente é movido, não que eu vá quebrar recordes, que eu vá desmerecer as pessoas que eu bati o recorde, porque são pessoas que fizeram parte da história do Corinthians e eu tenho muito respeito por todos. E eu acho que se torna o Corinthians tão grande como é hoje porque as pessoas do passado ajudaram a fazer essa história, assim como eu estou ajudando. Então é um momento feliz que eu estou vivendo, mas prefiro pensar ano a ano. Rodrigo Vessoni, do Meu Timão. Oi, Cássio, boa tarde a todos os colegas aí também, a todo mundo que está assistindo aqui ao vivo e acompanhando a entrevista. Eu queria que você falasse da presença dos garotos, Cássio, mas com dois viés diferentes. Alguns ficaram pelo caminho, né, subiram, já desceram, outros estão agora se consolidando. Eu queria que você analisasse os garotos de duas maneiras. A primeira, a impressão que a gente tem é que eles estão mais confiantes. Vitinho, João Vitor, Duqueiroz, GP, Adson, a partir do momento que chegaram esses outros jogadores mais experientes, me parecem mais confiantes a desenvolver o seu futebol, a arriscar uma jogada. Eu queria saber se ali de trás essa impressão você também tem. E um outro viés é a volta do público ao estádio. Esses garotos ainda não tiveram o ambiente da Neoquímica. Eu sei que terça-feira só 30%, os outros 2 jogos 50% e depois 100%. Você acha que eles vão precisar de uma adaptação também em relação a isso, ao ambiente do estádio, que é um ambiente sempre muito forte, hostil para o adversário
mas de muito apoio também. Como vai estar na cabeça desses meninos? Será necessária uma adaptação a partir de terça-feira com o público, você acha? Ou você imagina que não? Obrigado. Não, acho que primeiro respondendo a primeira pergunta, acho que confiança também vai conforme você vai jogando, vai se adaptando. A gente sempre teve muito cuidado em dar segurança a esses meninos. Sobre os meninos que desceram, acho que eles podem estar aqui amanhã novamente. No meu ponto de vista, eu, pelo menos quando fiz minha categoria de base, muitas vezes eu ficava treinando profissional, mas sempre descia para jogar nos juniores. Eu acho que é importante jogar, eu acho que é importante, tem jogadores que têm muita qualidade, mas também a gente não pode queimar etapas. Se você tem idade, de repente não vem jogando profissional, eu acho legal você poder descer para jogar um campeonato sub-20. A gente tinha meninos de 16, 17 anos aqui que subiram. E não que amanhã depois eles não podem subir, eu acho que eles estando jogando lá, eles vão estar com ritmo de jogo. E lógico, chegou 4 jogadores de nível de seleção brasileira. É óbvio que com o tempo também, você vê os meninos que estão aqui, que são mais novos, você vê desde o começo o amadurecimento de todos. Vou até evitar de falar nomes, porque no meu ponto de vista todos os meninos têm evoluído, têm crescido desde que chegaram ao profissional, e isso é legal, isso mostra o comprometimento deles, a dedicação deles, e lógico a chegada do Juliano, do Guedes, do Williams, do Renato, ajuda muito, que são caras experientes, são caras que ajudam nós, jogadores um pouco mais velhos que eles e que já passaram, porque os meninos passaram, a dar confiança, a conversar. Tem um treinador que ajuda muito nesse sentido, conversa muito com os meninos e lógico que eles têm jogado, quando precisou, têm jogado muitas vezes até em posições que não são deles, eles têm entrado e dando conta do recado, mas eles sabem que podem contar com a gente aí por trás aí para ajudar, para dar suporte. A gente está aqui para agregar, e a gente pode ter certeza que a gente fica muito feliz com o desempenho dele, até porque quem ganha é a equipe, né? Quem ganha é a equipe do Corinthians, então eu acho muito bacana a evolução. Fico feliz de ver os meninos às vezes decidindo jogos ou ajudando que a gente não tome gol lá atrás. Esse último clássico ali a gente viu o Du no meio ali brigando, o Xavier tirando uma bola no final do jogo muito importante. São meninos que não é entrar lá e jogar, é dedicação, é treinamento, e esses meninos, creio que o Corinthians tem uma grande safra de jogadores, e esses que desceram, não é porque desceram que não podem ter chance amanhã. Então é trabalho, os que estão aqui, os que desceram e têm jogado bem, porque eu praticamente acompanho o sub-17, sub-20, futebol feminino também, a gente estava acompanhando agora as meninas que foram campeões. E então eu curto um pouco acompanhar o dia a dia do Corinthians, assim, as bases, porque esse é o futuro do Corinthians. Sobre o fato de torcida, eu acho que não vai ter problema nenhum, vai ser diferente, né? Porque eu acho que até pode ser que ele esteja um pouco ansioso, porque eu me recordo muito bem quando eu comecei a jogar aqui no Corinthians, e o quanto é legal jogar com torcida e quanto é forte a torcida do Corinthians. Mas assim, se a gente for pegar para ver, assim, os meninos, antes da pandemia acontecer tudo, eles já estão acostumados. Jogam uma Copa São Paulo, estádio lotado. Eu assisti os jogos da Copa São Paulo, a torcida do Corinthians em peso, onde quer que o Corinthians jogasse, sub-17, hoje os jogos são transmitidos também. Então, essa maturação aí deles aí nesse momento vai ser mais rápida. Marcelo Braga, do GE. Cássio, boa tarde. A gente viu o seu sorriso há pouco quando você falou, chegaram 4 jogadores de nível de seleção brasileira. O torcedor também tem dado esse sorriso que você deu agora, com a chegada desses caras. Nos últimos 3 anos, o Corinthians no Campeonato Brasileiro não conseguiu brigar por títulos, né? Teve um 13ª posição, 9ª posição e 12ª posição. Dessa vez está em 6º, está brigando por posições mais altas dentro do campeonato, por objetivos melhores. Você está mais feliz, mais empolgado com a chegada desses caras? Eu acho que vestir a camisa do Corinthians, por mais que de repente às vezes os resultados não são o que a gente espera, eu tenho que estar sempre feliz, né? Eu tô no Corinthians e estou há bastante tempo aqui. Entendo que jogar em time de massa, time grande, muitas vezes você consegue chegar em títulos, muitas vezes a gente não consegue fazer boas campanhas. Lógico que quando você não faz campanhas boas, a cobrança é maior.
E isso faz parte do nosso dia a dia, do jogador de futebol assim. Mas eu fico muito feliz porque a gente vê a entrega dos jogadores que chegaram, Juliano, Renato, Williams e Guedes, e a vontade deles estar aqui no Corinthians. Isso é muito legal. Chegaram muito bem, já dispostos a querer jogar, a já estar junto com o grupo, em ajudar. O Renato já conhecia um pouco mais, então sabia já como é que ele era. O Williams eu acabei pegando ele na seleção. O Juliano também, algumas convocações a gente foi junto, assim, mas... E saber também, né, que muitas vezes eles poderiam ter ido para outro clube, de repente a proposta financeira poderia ter sido melhor, e eles vieram de corpo e alma mesmo. São caras que desde o primeiro minuto que chegaram no clube, se importaram em fazer o nosso time, em ajudar, em agregar para o time do Corinthians. E é muito legal quando você pega jogadores que vem com esse empenho, assim, não que outros jogadores no Vélez não tivessem essa motivação, assim, mas eles são especiais, porque são jogadores de nível de seleção e de repente poderiam ter ido para outro lugar, optaram vir para cá, e no momento que de repente nós não estávamos tão bem na tabela de campeonato, e eles não abdicaram, vieram e têm nos agregado, acho que não só dentro de campo, como fora, como a pergunta que eu respondi antes com os meninos, porque às vezes eu particularmente fico mais próximo dos meninos que jogam na minha posição, que são goleiros, é o caso do Miguel, que chegou agora, tem o Donelli, que é novo, o Kaique já tem um pouco mais de experiência, o Guilherme também é menino novo, então a gente tem uma proximidade mais com os goleiros, e chegou os 4 que estão do meio para frente, são jogadores que vai ter o auxílio desses jogadores que chegaram, e os meninos mais novos, e agrega muito isso. Então, eu acho que faz o Corinthians ser mais forte, faz o Corinthians agregar e brigar pelas posições lá na frente. Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Cássio, tudo bem? Boa tarde, um prazer falar contigo mais uma vez. Eu queria duas perguntas em uma rápida. Primeiro, eu queria que você comentasse sobre o jogo, né? Sobre o Red Bull Bragantino, se você tem acompanhado. É um duelo direto, é um jogo... A gente teve o derby, mas o jogo com o Red Bull não é um clássico, mas é um jogo fundamental, 33 pontos para as duas equipes. Queria que você abordasse o jogo. E queria também, Cássio, que você falasse sobre as redes sociais. Nesse momento sem torcida, né? Agora vai voltar, mas a gente estava todo esse período sem torcida, e a gente viu muitas vezes as redes sociais sendo usadas como o único parâmetro, né? O único termômetro para entender satisfação, insatisfação. Eu queria saber como é que você lidar com isso, o que você pensa sobre essa reação das redes sociais, porque agora eu vou falar por mim. Eu percebo a reação do torcedor nas redes sociais ainda bem diferente da reação do torcedor que vai à arquibancada, tanto para apoiar quanto para cobrar. E eu queria ouvir a tua análise sobre isso e sobre o jogo. Obrigado, um abraço. Primeiro sobre o jogo, um jogo muito difícil, o time do Bragantino muito bom, do Red Bull, vem fazendo um grande campeonato, conseguiu uma vaga agora para a final da Sul-Americana, e uma equipe muito competitiva. Sempre quando jogamos lá um campo muito difícil, mas a gente tem como objetivo subir na tabela, ficar entre os primeiros. Nós temos que ir lá em busca da vitória, com todo respeito à equipe de Red Bull, mas nós temos totais condições de fazer um grande jogo lá. Por mais que seja difícil, por mais que o aproveitamento deles seja muito bom, uma equipe muito competente e uma equipe que vem motivada, né, por chegar nessa final, mas nós temos que ir lá e tentar buscar um grande resultado. Sobre as redes sociais, eu creio que seja um pouco ativo, gosto de postar algumas coisas assim, mas eu vejo muito pouco. Vejo muito pouco coisas de redes sociais, sobre o termômetro assim, de torcida, como é que está a situação, assim. Eu vou ser bem honesto que eu acho que a minha mulher sabe muito mais do que eu nesse sentido, que eu acho que ela acompanha mais do que eu fico mais restrito, assim, vejo muito pouca coisa, lógico. E falar sobre, eu acho que é diferente, assim, porque a torcida do Corinthians é diferente. Por exemplo, eu estou há quase 10 anos aqui, peguei muitos e muitos jogos com a torcida do Corinthians, já peguei fases que o time não estava bem, e mesmo assim, até acabar o jogo, do começo até o final do jogo, eu nunca vi a torcida do Corinthians ficar xingando o jogador, cobrando o jogador, e em praticamente outros clubes que eu joguei contra, praticamente já vi muito isso. Então isso mostra o quanto a torcida do Corinthians é diferente. Eu acho também, cada um tem direito de ser
de ter a sua opinião. Eu respeito a opinião de todo mundo, assim, mas respondendo a pergunta, eu não fico muito procurando ou vendo o que estão falando, não. Lógico que eu tenho a autocrítica, assim, lógico que eu converso com as pessoas assim sobre tudo, assim, sobre o que está acontecendo, não só no Corinthians, do dia a dia, assim, mas eu não me apego muito ao que está acontecendo na rede social. Antes da próxima pergunta, convido a Fiel a se inscrever na Corinthians TV. Deixe seu like e ative o sininho para fortalecer o canal oficial do Timão no YouTube. A próxima pergunta é do Luiz Teixeira, do Grupo Globo. Fala, Cássio, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que acompanha a coletiva. Cássio, no início da entrevista você falou sobre os números, eu queria tocar mais uma vez nesse assunto, mas numa questão de representatividade. Você tem contrato com o Corinthians até o fim do ano que vem, e assim, cumprindo esse contrato e jogando da forma como você joga, ativa, praticamente todos os jogos, você vai ultrapassar nomes como Vaguinho, Birubiru, Zé Maria e até o Ronaldo Giovanelli, que você sempre destaca em entrevistas quando o assunto é goleiro, que é o grande nome da história do Corinthians e até uma referência para você. Eu queria saber de você qual que é a importância de alcançar metas individuais como um goleiro vestindo essa camisa do Corinthians e ultrapassando nomes tão importantes, e se você tem noção da sua representatividade pro torcedor. São 10 anos de Corinthians e nesses 10 anos você sempre foi a referência, independente do ano, do título, da conquista, da temporada, como capitão. Você tem noção desse seu tamanho, de que mesmo você parando de jogar hoje, você sempre vai ser reconhecido como o Cássio do Corinthians? Obrigado, boa tarde. Sobre isso, eu confesso que até hoje eu não tenho noção e para mim, vejo como uma coisa boa, até para a gente sempre ter humildade, os pés no chão e se dedicar, continuar se dedicando, almejando coisas maiores. Eu acho que isso também ajuda a gente a bater metas. Como eu respondi outras perguntas anteriormente, eu sempre penso ano a ano e estou na 10ª temporada, então acho que continuo pensando assim. Eu acho que quando você trabalha, se dedica, as coisas automaticamente vão acontecendo e você não se dá conta. Muitas vezes eu atingi metas aqui no Corinthians que a assessoria de imprensa falou para mim que eu nem sabia. Até às vezes vou lá no mural lá e eles têm os números quanto falta para chegar a tantos jogos. Então eu fico muito lisonjeado com tudo que está acontecendo, mas prefiro viver o dia a dia, me dedicar ao máximo de dia a dia, e eu acho que eu construí uma coisa bem bacana aqui, um respeito, assim como eu tenho por todo mundo, e volto a repetir, se Deus quiser, amanhã eu vou estar completando 550 jogos, tenho que agradecer a muita gente que acreditou em mim, acreditou no meu trabalho, em momentos bons, momentos ruins, me ajudaram a chegar. Ninguém chega a lugar algum. Eu falo isso entre o pessoal que trabalha no Corinthians, minha família, meus amigos, assim, e fico lisonjeado de fazer parte. Posso até passar o Ronaldo, mas para mim ele vai ser sempre o maior goleiro da história do Corinthians. Posso ter mais títulos que ele, ou números ser melhor que eles, mas ele é um cara que eu respeito muito, um cara que eu admiro e eu fico feliz, sabe? Porque eu acho que não tem vaidade. Eu não tenho vaidade alguma com ele, nem ele comigo. Já vi várias vezes ele falando super bem de mim, a gente conversando, algumas vezes conversamos assim, não tem vaidade. Eu acho que quem ganha é o Corinthians, né? Porque o Ronaldo honrou a camisa do Corinthians lá atrás. Não só o Ronaldo, entre outros goleiros, Júlio César, Dida, Gilmar, entre tantos goleiros que peço desculpa por não falar o nome aqui, mas são pessoas que fizeram a história do Corinthians ser grandiosa como é hoje, e fico feliz de eu estar representando eles hoje e dando continuidade assim. Jonas Campos, da TV Gazeta. Obrigado, Olavo. Boa tarde para você, boa tarde aos colegas. Boa tarde, Cássio. Prazer falar contigo. Cássio, ontem nós tivemos uma entrevista coletiva virtual aqui. O Roberto de Andrade, ao ser perguntado sobre o patamar do Corinthians em relação aos clubes, vamos dizer, mais badalados do futebol brasileiro neste momento, né? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, até mandou um recado falando: não subestimem o Corinthians, já ganhamos de um desses 3 no último sábado. Eu queria saber em que patamar que você vê o Corinthians agora com a chegada dos reforços, se já dá para bater de frente com todo mundo, né? No sábado já tiveram uma boa vitória jogando bem contra o Palmeiras. E se me permite mais uma, Cássio, tem trocado mensagens com o Paulinho para ajudar, quem sabe, nesse retorno dele a partir da próxima temporada?
Valeu, um abraço. Não, acho que questão de patamar, é lógico que chegou 4 jogadores de nível de seleção, como eu já respondi, falei antes, assim, e lógico que automaticamente a qualidade do elenco aumenta, os resultados vemos de 8 partidas sem derrotas, pontuando. Estamos num ponto hoje de classificação para Libertadores, muito confiante com os resultados, muito confiante com tudo que o Silvinho tem nos ajudado, nos agregado. O Corinthians vem forte. Eu acho que falar do Corinthians em qualquer circunstância, já pegamos time que de repente tinha muito menos qualidade que temos hoje e conseguimos, do meu ponto de vista, de repente ser campeão brasileiro. O caso de 2017, se você for fazer uma comparação, então o Corinthians é um clube que nunca pode ser subestimado pela sua grandeza, e a história mostra isso. Lógico que com esses jogadores a gente tem evoluído, todo mundo tem evoluído, porque não são só jogadores que são importantes dentro de campo, mas fora de campo também, são jogadores que são comprometidos e agrega numa forma geral para o elenco, com experiência, com qualidade, com ideias. Então, nós temos que pensar jogo a jogo, não adianta fazer uma projeção como é que o Corinthians, aonde o Corinthians vai chegar. Nossa próxima final é amanhã, tentar fazer um grande jogo contra o Red Bull, tentar sair com um grande resultado, um jogo muito difícil, uma equipe que vem motivada para chegar a uma final de campeonato, que é a Sul-Americana, mas nós temos metas, temos objetivos, temos mentalidade de levar o Corinthians na melhor posição possível, e nós temos que ir lá tentar fazer um grande jogo e sair com a vitória. Sobre o Paulinho, não cabe a mim responder. Foi um cara que, quando esteve aqui com a gente foi muito vitorioso, foi feliz, um cara muito bacana, assim. Falo com ele como amigo, mas essa parte de se ele vai vir ou não, eu não converso com ele, até porque não cabe a mim, não é do meu perfil ficar perguntando essas coisas para ele, mas é um cara que a gente, quando esteve aqui no Corinthians, a gente foi muito feliz. Wagner Vieira, da Band. Não estou escutando. Wagner, seu... Sim. Ô Cássio, sobre esse manifesto assinado pelos atletas de 19 clubes, incluindo o Corinthians, com o intuito de garantir que a competição termine no começo de dezembro, para garantir as férias dos jogadores, um descanso no comecinho de dezembro, isso foi conversado com você? Se sim, você pode falar para a gente, e se não foi falado, o que você acha sobre isso? O que você acha sobre esse assunto, desse manifesto assinado pelos jogadores direcionados à CBF? Não foi conversado sim. Eu estava presente, não só eu, como alguns jogadores do Corinthians estavam presentes no grupo que foi assinado isso. A gente também conversou antes de tudo acontecer com a diretoria. Acho que aqui no Corinthians a gente sempre conversa e isso é muito legal. A gente tem uma linha bem legal com o Alessandro, o Roberto, com o presidente do Ilho sobre isso. E no meu ponto de vista, eu acho que tem que se seguir como foi combinado, né? O campeonato acabar na data que foi combinada. Não vejo isso somente por férias, mas uma série de situações, jogadores que podem estar acabando o contrato, jogadores que podem ingressar para outros clubes. É difícil essa situação, porque hoje pode ser uma equipe que está sendo de repente um pouco prejudicada pelo calendário, por tudo, mas se nós for pegar ano após ano, alguma equipe sempre acabou sendo prejudicada entre aspas, porque você poder estar na seleção também para o atleta, eu acho que é uma coisa bem bacana. E eu recordo uma situação que aconteceu antes de começar o Campeonato Brasileiro, que nós precisávamos acabar, teve a paralisação por causa da pandemia, e antes de começar o campeonato nós tivemos uma reunião com o pessoal da Federação Paulista. O Mauro Silva participou com a gente, os capitães e representantes dos times de São Paulo, sobre uma possibilidade de repente nós encurtarmos os dias de jogos para poder acabar o Campeonato Paulista antes, para poder começar o Campeonato Brasileiro na data prevista e terminar o Campeonato Brasileiro na data prevista. E foi um diálogo bem legal, acho que teve a opinião de todo mundo. Até equipes que de repente poderiam ser prejudicadas no momento aceitaram a isso para ser organizado e terminar na data certa. Eu acho que
Como eu falei, infelizmente, algumas ou outras equipes vão ser prejudicadas pelo fato de estar sendo colocado, mas a minha opinião é que seria o correto terminar na data prevista, até porque não foi combinado nada antes sobre terminar em outras datas, assim, e em outros momentos. Eu me recordo que em 2017 nós jogamos um jogo importante e ganhamos, e eu fui convocado para a seleção, e eu acabei perdendo os jogos, e se você for ver em 2017, o jogo que a gente foi campeão, eu estava no banco, porque o Corinthians me trouxe de volta para poder só estar junto, mas não tinha condição de jogar. Eu acabei perdendo alguns jogos, e no jogo seguinte, se eu não me engano, foi contra o Atlético Paranaense, o Walter acabou jogando e acabou se machucando. E no final das contas, quem jogou os jogos decisivos foi o Kaique, que na época era o terceiro goleiro, e eu acho que não tinha jogado nenhuma partida. Então, eu acho que se a gente for pegar todos os anos, se você pesquisar, todas as equipes em algum momento ficaram sem alguns jogadores, mas espero que o campeonato acabe no dia previsto, assim. Não estou aqui para direcionar para nenhuma equipe não, mas que seja cumprido o que foi combinado. Iago Rudá do UOL. Valeu, Olavo, obrigado. Boa tarde, Cássio, boa tarde para todo mundo que aqui nos acompanha. Ô, Cássio, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre o Carlos Miguel, né? Jogador recém-chegado ao Corinthians, às vezes treina com vocês, às vezes treina com o pessoal do Sub-23, mas curiosamente é um goleiro mais alto do que você, né? Eu acho que você não chegou a trabalhar com um goleiro mais alto do que você nessa década de Corinthians, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre ele, as qualidades dele, como tem sido essa primeira experiência com o Carlos. Valeu, obrigado. O Carlos chegou, um menino muito legal, chegou disposto a agregar, ajudar, tem se dedicado muito nos treinamentos. Ele é um pouquinho maior que eu, e é verdade mesmo, a gente não tinha pego nenhum goleiro maior que eu aqui no clube. Não, acho que tem o Iago, que é da base também, que tem uma altura próxima dele assim, mas é um menino. Conheci um pouco da história de vida dele, aí vi uma reportagem, achei muito bacana, um menino que tem um guerreiro, né, que tem se superado e está aqui para agregar para o Corinthians. Eu também, não só com ele, com o Donelli, com os outros meninos, eu tenho tentado ajudar, agregar, assim, mas chegou com muita vontade de treinar, de aprender, de crescer, de evoluir. Então, eu acho que Corinthians, assim, o grupo ganha. E em conquistas, você não ganha sozinho, você ganha com o grupo. Então, chegar jogadores com esse perfil, eu acho que é muito legal. Alexandre Guarilha do Lance. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos. Cássio, eu acho que ninguém tem dúvida de que você realmente é um dos maiores da história do Corinthians, sua qualidade e tal. Mas durante um tempo aí pegaram muito no seu pé pelo fato de ter uma certa dificuldade para jogar com os pés no gol. Mas ultimamente isso tem muito pouca gente tem falado sobre isso, né? Você acha que realmente foi uma evolução do seu jogo, ou as condições táticas do time, a mudança de treinador que acabou abafando isso? E um pouco nessa linha, você acha que ainda tem margem para crescimento pessoal seu dentro de campo? O que você acha que ainda pode evoluir? Obrigado. Acho que primeiro evoluir sempre tudo, né? Acho que a gente tem que ter a cabeça aberta, tem que ter sempre mentalidade que você tem que estar sempre evoluindo, sempre melhorando. Eu vejo assim, no meu ponto de vista, o futebol do goleiro, da maneira do goleiro jogar, era um estilo de jogo no Brasil, até a Copa do Mundo no Brasil. Depois que o Neuer veio para a Copa do Mundo e começou a jogar no seu estilo, mudou o estilo de jogo, principalmente o futebol brasileiro. Eu acho que não só eu, como muitos clubes hoje tem muita saída de jogo, assim. É difícil falar assim, sabe, até para não é um confronto assim, mas se você for pegar meus números buscando lá atrás, os números quando era o professor Thiago Nunes, você vai ver que meus números eram muito bons, números em comparação com esses goleiros que eu falei, assim. É difícil porque eu acho que existe um pouco um preconceito ainda com o goleiro brasileiro, sabe? Nesse sentido de jogar com os pés, não só comigo. Eu vejo até jogos que eu estou assistindo em transmissão, porque o goleiro acerta 10 passes, acha passe legal,
acha muitas vezes até goleiros deixando jogadores na cara do gol, mas na primeira vez que você erra, você é questionado, assim. E eu acompanho, não estou debatendo a crítica, não gostei da sua pergunta, até porque tem que ser direto, tem que falar, porque às vezes parece que a gente está debatendo, assim, sabe? Mas até para abrir esse cenário de conversa, assim, e eu vejo jogos de goleiros da Europa, assim, e muitas vezes o cara valoriza muito mais o passe do que quantos passes o cara conseguiu do que erros, assim. Lógico também, quando eu comecei a jogar com os pés, que foi acho que o professor Thiago que intensificou mais isso naquela época, eu comecei a ver lances de Neuer, Ter Stegen, Ederson, Alisson, porque acho que a gente tem que ter a mente aberta de querer evoluir. Lógico que você vai errar, lógico que de repente há jogos que eu errei mais do que deveria, e pode ter certeza que a pessoa que mais se cobrou fui eu. Tem um treinador de goleiro que me cobra muito e a gente trabalha diariamente aqui no Corinthians esse trabalho de tentar ajudar numa saída de bola, tentar acertar um passe que de repente possa acelerar o jogo assim, mas futebol é evolução. Quando a gente acha que sabe tudo, aí a gente está perdido. A gente tem que ter a cabeça aberta para evoluir, para crescer, e com certeza eu tenho muito a evoluir, tenho muita vontade de evoluir. Eu acho que o princípio é isso, você... Por mais que tenha conquistas, tenha evoluções, marcas, você ter a cabeça aberta de querer sempre evoluir e crescer. Maurício Ferreira, da Band News FM. Boa tarde, Cássio, a todo mundo que nos acompanha. Cássio, você disse agora há pouco sobre não subestimar o Corinthians e fez questão também de reforçar a chegada de jogadores de nível de seleção brasileira. E a gente vive um imediatismo no futebol brasileiro. A realidade no começo do ano era quando o Corinthians tinha muitos jogadores jovens na equipe titular, e agora quando chegam jogadores do quilate do Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes e William, isso também muda. Isso que o Silvinho tem à disposição, e esse elenco hoje nas mãos dele, é o suficiente para colocar o Corinthians no mesmo patamar de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras hoje, que são as equipes favoritas no futebol brasileiro? E pensando em 2022, num calendário cheio, completo, tudo do zero, Corinthians tem força para brigar por títulos com essas três equipes? Obrigado, Cássio. Primeiro que se tratando de Corinthians, tem que pensar em 2021, que a pressão ainda é esse ano, né? Se vai terminar bem o ano. Mas acho que é jogo a jogo, não adianta a gente ficar falando, lógico que chegou jogadores de qualidade, chegou o Miguel também, o João, são jogadores que vêm a agregar o elenco, mas nós temos que pensar jogo a jogo. Essas equipes que você citou, o Palmeiras vem num time jogando há um bom tempo junto, o Flamengo já vem também há um bom tempo junto, a gente está conhecendo os jogadores, lógico, por mais qualidade, mas ainda não tem um entrosamento 100%, e lógico que o Silvinho tem feito um grande trabalho, tem evoluído, o time tem evoluído, tem crescido, assim, num conjunto geral, mas nós temos que pensar jogo a jogo. Aqui também a gente não dá para fazer pensar o que vai acontecer o ano que vem, como é que vai ser o ano que vem, se a gente tem ainda muitas partidas pelo brasileiro, então eu procuro ter os pés no chão e pensar jogo a jogo. Agora, eu acho que, como eu respondi antes sobre o Corinthians, eu acho que o time do Corinthians nunca pode ser subestimado, até porque a história mostra que títulos que o Corinthians muitas vezes ninguém dava nada para o Corinthians, classificações que muitas vezes o Corinthians foi desacreditado e conseguiu dar uma resposta pela sua força, e agora a gente fica muito feliz que se Deus quiser tudo certo, possa voltar a nossa torcida, possa voltar ao nosso estádio. Eu acho que a torcida deve estar tão ansiosa como a gente da volta dela, porque a gente sabe da força da torcida na nossa arena. Então, acho que tudo tem fluído bem, e acho que cabe nós, dentro de campo, tentar buscar os resultados positivos para fazer o Corinthians, sim, dentro de campo, estar entre os primeiros e disputando com essas equipes e outras que estão fazendo um grande campeonato. Rodrigo Vessoni, do Meu Timão. Oi, Cássio, eu queria que você falasse amanhã do reencontro com o Júlio, né? Júlio César e você, a história de vocês dois vai estar interligada, né, para sempre, né? Quando você o substitui ali em 2012, os dois são os segundos maiores vencedores da história, né? Os dois com 9 títulos, claro, você mais vezes como protagonista e o Júlio muitas vezes como reserva. Como que vai ser esse reencontro para você do Júlio?
Primeiro, eu acho que não só pela situação que ocorreu lá em 2012, mas sim pela amizade, né? Pela pessoa que o Júlio é, pela família dele, um cara super bacana, um cara do bem, vencedor. Acho que muitas vezes as pessoas não falam do Júlio, mas o Júlio foi muito importante no campeonato 2011, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, e às vezes também vocês não têm muito acesso, mas foi um cara que nos bastidores, assim, é um cara que todo mundo gosta muito dele, todo mundo respeita, é um cara muito positivo, e esse tipo de jogador agrega muito. Aonde vai, tem um respeito e um carinho muito grande, e o meu pelo Júlio é eterno, né? Pela pessoa que ele é, pela família dele, o quanto ele me ajudou quando eu entrei, e quando eu cheguei também, o quanto eu pude aprender com ele. Um campeão brasileiro, isso é para pouco, e para mim fico muito feliz de ter ter o Júlio como amigo, não só no futebol, mas fora do campo, assim, um cara que eu tenho um respeito por ele, por tudo que ele é e representa. Obrigado, Cássio, aos repórteres e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like neste vídeo. Até a próxima. E vai